Então, vamos lá. Boa noite a todos. Estamos ao vivo. Então, vamos começar ao Diálogo de Cidadania, que a gente faz, que eu faço toda quinta-feira, para trazer conteúdos relevantes sobre temas importantes para o futuro do nosso município e também da nossa cidade, do nosso estado e do nosso país, frente aos desafios da pandemia. Hoje nós iremos discutir saúde mental e o grande dilema da pandemia. O evento hoje eu estou com 3 grandes pessoas ilustres que eu fiquei muito feliz de terem aceito esse convite. Daphne Rajab Cardia, estou falando certo, Daphne? É Daphne Rajab Cardia. Cardia. É muita consoante junto, né? Tá certo. Psicóloga formada na Universidade Vila Velha, MBA em Gestão de Pessoas pela FGV, coach certificada pelo Instituto Brasileiro de Coaching, consteladora familiar sistêmica formada pela Hengler Schuller Brasil. Hellinger Schur do Brasil. Especialista em desenvolvimento pessoal e profissional, tem como missão de vida ajudar as pessoas a tomarem consciência de si mesma, superarem seus bloqueios e alcançarem a vida plena. Betsen Rocha, profissional com MBA em Gestão Estratégica de Pessoas e Gestão, Estratégia de Marketing, especialista... especialista em recursos humanos com graduação em psicologia. Daniel Furtado, psicólogo clínico, professor e palestrante nas áreas de saúde mental, idealizador e apresentador do programa Observatório Cultural e do podcast Pílula do Conhecimento. Está dando retorno, vocês estão vendo. Quero agradecer a vocês, tá? Hoje a gente vai fazer um bate-papo. E aí eu vou começar e vou ter... E assim, como eu brinquei com ele, gente, eu sempre começo as perguntas, mas eu nunca faço todas, porque vocês e os convidados também fazem. Então, vamos lá. Nesses 20 anos da minha experiência... da experiência na área de saúde pública, né? Eu sempre me senti imune a esses fenômenos, como pandemia, porque eu sou epidemiologista, vocês sabem, né? Afinal, sempre tive uma vida relativamente saudável, não sofro nenhuma condição crônica incapacitante, mas tudo mudou agora em março de 2020. A pandemia chegou no nosso país, na nossa cidade. Mudei meus hábitos, nós mudamos, que trouxeram incômodos e frustrações para nós. Meu sonho, o sono de muitas pessoas, não é mais reparador como antes. O cansaço agarra cada vez mais. A incerteza sobre o dia de amanhã é apavorante. Enfim, a cabeça opera em outra frequência, né? Sim. A doença causada pelo coronavírus. Sabemos que estamos vivendo num momento sem precedentes, estamos ansiosos, com raiva, insatisfeitos, ou tristes de tantos desafios que apareceram. Saiu uma pesquisa semana passada, 50% dos cidadãos estão extremamente preocupados com a situação do Covid. Quando estamos diante de uma ameaça à vida, ativamos o mecanismo de luta e fuga. É muito importante o isolamento, a gente sabe, não estamos falando que não. Temos que ter responsabilidade de obedecer às orientações das sanitárias, mas isso não quer dizer que essa estratégia seja isenta de efeitos colaterais. Não sair na rua pesa na cabeça. A gente estava até conversando, eu e o Daniel antes. É impossível falar sobre pandemia global sem falar saúde mental. Tudo que estamos vivendo nesse momento, as perdas, as incertezas, o medo, o distanciamento, tem impacto na nossa vida. Então, é fundamental discutirmos esse efeito na nossa vida. Então, eu começo. Quais são os efeitos da falta de contato social traz para nós? Daniel, eu começo com você.
que a gente já tinha começado a discutir isso. Primeiramente, boa noite, Lula. Muito obrigado pelo convite, Daphne, o Betsen. Prazer estar aqui com vocês, né? Tão importante, e toda vez que eu sou chamado para falar sobre saúde mental, eu agradeço, porque, assim, já tem alguns anos, saúde mental se tornado, assim, peça central na nossa vida. Acho que por muito tempo, ou a maior parte do tempo da humanidade, não se deu atenção à nossa saúde mental. Saúde mental era segundo plano. Saúde mental é coisa de maluco, é coisa de doido. E de uns anos para cá, a gente só tem visto as pessoas se desequilibrando, as pessoas se perdendo emocionalmente, mentalmente. Então, é muito bom quando a gente pode reunir 3 psicólogos para discutir saúde mental. Isso só daí eu já estou agradecendo, porque isso não é muito comum, não era muito comum. Em relação ao momento atual, eu tenho costumado dizer o seguinte, que a gente está com uma grande lente de aumento. Não tem doença, transtorno novo. O que tem é uma potencialização do que já estava incutido. Quem era depressivo está mais depressivo, quem era ansioso está mais ansioso, e assim sucessivamente. Por quê? As condições atuais potencializaram, a lente está de aumento. Eu nunca fiquei tanto tempo dentro de casa, nem nas férias, né? Então, a gente não sabe lidar com esse momento, que é uma crise, né? E eu acho interessante como você apresentou. Nós temos uma questão da pandemia, da doença em si, que está nos adoecendo pelo medo, o medo do contágio, o medo de pegar essa doença e não sabemos, a incerteza de como o nosso corpo vai reagir. E, por outro lado, agora, nós estamos dentro dessa bolha, né? Dentro de casa, que virou um lugar, que virou uma prisão com as portas abertas. Então, é óbvio que a gente vai ter consequências emocionais. E é uma nova pandemia. Nós temos aí, já nos últimos 10 anos, um aumento dos transtornos mentais, e eu gosto de dizer, é só observar o número de suicídios, que só tem aumentado nos últimos anos. Ou seja, a saúde mental ela já vem num crescente, ou os transtornos mentais, o desequilíbrio emocional já vem num crescente. E o momento atual está sendo assim, né? A eclosão, né? É o ponto máximo aí. Ponto máximo de eclosão, mas que isso só vai aumentar. Estava lendo ainda outro dia que que as questões emocionais elas vão explodir para 2021 e 2022. Que aí nós vamos ter o grande boom de transtornos causados pelas questões emocionais. Então, sim, nós temos aí uma necessidade de repensar e pensar em estratégias que atinja a população de uma forma como um todo, porque isso vai ter consequência, vai ter efeito colateral. Betsy, eu vou pegar, porque tem já um monte de gente fazendo pergunta aqui. Eu vou pegar o gancho dele, que outra coisa que está tirando o sono, que ele falou 2021, 2022, o Daniel, a gente vai chegar numa recessão global. Recessão, crise econômica. Quais as consequências disso? A gente está no isolamento, a gente sabe que esse isolamento, enquanto não tivermos a vacina, a gente vai ficar nesse distanciamento, eu vou tirar a palavra isolamento, né? Vou ficar no distanciamento, que isso vai durar 2021 ou 2022, mais com a recessão. Quais são as consequências disso? Boa noite a todos, boa noite aos meus colegas. Realmente as consequências elas já estão sendo vivenciadas por muitos. Eu, como psicólogo organizacional e atuo também como coach, eu tenho percebido essa inquietação das pessoas, porque elas estão hoje tendo que criar novas opções sobre uma condição diferenciada. E é muito interessante que a gente percebe que é muita energia acumulada. Eu percebo que o nosso trabalho, os nossos estudos, as nossas saídas, era uma espécie também de fuga, de lidar com o real que nós temos que lidar diariamente. Quem somos nós? O que é o meu trabalho? Qual é o meu futuro? Qual é a minha fotografia de futuro?
o que realmente eu quero, e que, com esse distanciamento social e a pandemia, ela realmente potencializou as nossas dúvidas. E quem tinha algumas certezas, agora tem muitas dúvidas. E o que eu tenho trabalhado com os meus clientes é: busque ter clareza daquilo que você deseja, de quem você é. Porque certezas, nós hoje não temos mais nenhuma, né? Nós temos aquela antiga que é da morte, mas nós temos uma certeza da mudança. Tudo está mudando e tudo mudará. Então, como é que eu vou me comportar diante desse cenário? Quais serão minhas ações e, principalmente, quais serão os meus pensamentos? As pessoas acham que pensamento é uma coisa muito imperativa, que ela brota na sua cabeça e ela você não consegue domar. Mas eu penso também que pensamento é como uma roupa, que você também tira do guarda-roupa e que você veste. Se você está mentalmente saudável, é possível que você também faça boas escolhas e tenha bons pensamentos. Então, a questão da crise, essa questão financeira que hoje ela tem assolado a muitos, principalmente os autônomos, eu tenho certeza que os meus colegas também ficaram surpresos e ficaram talvez assustados. No primeiro momento foi neutralizador. No segundo momento, as pessoas começaram já a se estabilizar e se preocupar. No terceiro momento, veio agora que eu acho que é o momento que nós estamos vivendo, que é assim, está demorando demais. Eu achei que era um mês, eu achei que era 45 dias. E agora? Então, assim, o tempo ficou muito relativizado. O que é muito tempo? O que é pouco tempo? Então, eu acredito que a melhor coisa hoje a se fazer é ir criando opções para a pessoa que você é, para as dificuldades que você acredita que você terá, o que você já tem, e o mais importante, congruência com seus desejos, porque se você não tem certeza, que você tenha pelo menos clareza. A clareza hoje é importante. Daphne, você viu que agora eu já descobri que é o Betsy que está dando eco para nós. Olha aí. Não, agora eu já pus o seu no mudo. Daphne, vamos pegar o Daniel 2021, ele falando dessa pandemia, chegou o Betsy falando, e aí eu estou pegando algumas informações aqui no chat. Pessoal, a gente está com muita informação, e muita informação maluca. Cada um está falando uma coisa. Fala que eu tenho que tomar um remédio, eu estou falando até como farmacêutico. Tomo um remédio que funciona, o outro fala que eu não tenho que tomar. O outro fala uma coisa, e aí aquilo, já estou no isolamento, já estou incomodada de estar aqui. E com tantas essas informações, e aí? Como é que a gente fica psicologicamente com essa maluquice? Porque tá ficando maluco, gente, me desculpe. Eu tô fazendo, como eu brinco, eu tô com 3 psicólogos, eu posso até desabafar aqui, porque nós estamos ficando malucos. Faz uma terapia aí. Então, é bem isso, né, Iula? A informação, a princípio, se é uma informação de qualidade, né, se é uma informação de procedência, ela tem um intuito maior de nos trazer segurança. Só que o que a gente está vivendo hoje, como é um bombardeio, informações infundadas, tudo isso, ao invés de nos informar, de diminuir, né, a ansiedade, diminuir o estresse, né, trazer mais segurança, está tendo um efeito inverso, né? Então, assim, a gente precisa tomar cuidado com tudo que a gente se alimenta em todos os níveis. Quais informações que chegam no seu corpo, o que eu vejo, o que eu escuto, que lugares que eu frequento, que conteúdo que eu estou me nutrindo nesse tempo, né? Como o Daniel falou, a gente está num momento que está tudo potencializado, né? Então, se antes a gente fugia dos nossos conflitos em casa, das questões difíceis na rua, em shows, na casa dos outros, agora a gente não tem mais essa opção, né? Se antes as nossas dificuldades, talvez com os filhos, eram delegadas à escola, agora tá aí. E o que a gente faz com todo mundo? Como é olhar para tudo isso que já nos incomodava antes, mas que agora está gritando, e agora está latente, né? Então, assim, são questões novas, porque é um olhar que a gente está tendo novo, as questões existiam, né? Então, a gente está se deparando com aquilo, então talvez tendo que, né, ver como é que está sendo, o que eu vou fazer, chegou, não tem mais para onde correr. Informações o tempo todo, que hora está certo, hora está errado, hora uma coisa funciona, hora não funciona. Então, a gente tem que estar sempre atento a... Eu gosto de falar de 3 esferas.
A zona do controle, que é o que depende só de mim. Então, o que depende só de mim? Depende só de mim as escolhas que eu faço, depende só de mim, né? Como o Bedsen falou. Agora, como eu vou me reorganizar com o meu trabalho? Porque é uma nova realidade. No primeiro momento, a gente achou que ia ser provisório, um mesinho, uma semana. Não, é uma nova realidade. Né? O que vai depender de mim, então? Eu vou precisar inovar, vou precisar, né, usar agora mais meio virtual, no mínimo. Como é que eu vou adaptar meu negócio, meu trabalho? O que eu vou ter que criar? Todo mundo passando por uma série de adaptações, né? Então, a gente tem que ter energia para despender nesse sentido. Essa é a zona de controle. Aí eu posso me responsabilizar, porque depende só de mim. A segunda zona é a zona de influência. O que eu posso fazer para influenciar alguém. Então, no que a gente pode fazer, que está sendo ótimo, né, esse debate nosso aqui, que eu também fico super grata com a oportunidade, compartilhar informações dentro do que a gente sabe para ajudar as pessoas, né, para trazer mais clareza, para trazer um conforto e talvez uma segurança. Eu posso orientar alguém, eu posso informar alguém, eu posso instruir, eu influencio as pessoas a tomarem alguma decisão, mas eu também não sou responsável. Eu faço a minha parte no social, no coletivo, com as pessoas próximas a mim. E a última zona, que é a zona da aceitação, que não tem a menor possibilidade de depender de mim, porque não está no meu controle mais. Né? São as coisas que estão para além. Então, quando a gente fala muito em ansiedade, né, em medo, em pânico, é tentar focar o que está no meu controle. É isso. O que não está na minha influência. Então, eu faço a minha parte, não me cobro do resto. E o que está na zona de aceitação, trabalhar e aceitar. E aí tem a fé que entra, que é muito importante, né? Tem a nossa conexão com a gente mesmo. Eu me conecto comigo, e isso me traz para o centro, né? Tem práticas de meditação, várias técnicas que a gente pode usar de mindfulness, né? Para a gente tentar ficar um pouco mais equilibrado, centrado e ter esse discernimento. Que no meio desse tanto de informação, você começa a se deixar levar por isso. E aí você vai sendo engolido. Desafio, Daniel, estou fazendo aqui, mas quem quiser se intrometer na conversa pode, tá? Pegando tudo isso, me passou uma, porque eu tenho que falar, até todo mundo sabe aqui que eu sou farmacêutica, eu tenho que entrar nisso. Aumentou demais o consumo de controlado. E aí eu vou falar das mães, Daniel. Nós, mães, estamos com os nossos filhos, ou pais, todo mundo, vamos lá, todos nós, estamos com os nossos filhos desde março em casa. Nós somos responsáveis, independente, com a tarefa dos nossos filhos. Então, a gente tem que trabalho em casa, o nosso trabalho profissional, e além fazer tarefa dos nossos filhos. E a gente sabe que não dá. Porque, assim, vamos lá, exemplo. Vou dar exemplo de muitas mães que me procuram, até lá na farmácia, procurando remédio, porque elas não estão conseguindo dormir ou estão em depressão, porque chegam para elas responsabilidades de escola que elas falam, gente, eu nunca vi isso, eu não sei o que é essa geografia. E aí começa a ter um estresse assustador dentro das casas, que pode vir daquela que a gente já conhece, violência sexual da mulher, mas eu estou falando mais esse estresse que a família está sofrendo, que a gente está tendo consumo de medicamento, consumo de álcool, todo mundo confinado. Como é que a gente pode ajudar essas pessoas e até que orientações vocês dão? Dicas para alunos de 8 anos com aula à distância. Tá todo mundo aqui, é porque todo mundo está perguntando isso para vocês. Porque eu estou falando como mãe, chega uma hora que eu falo, não vou dar conta, eu preciso tomar um remédio para dormir, eu preciso sumir. Aquela coisa do sumir, vocês estão entendendo, né? Aqueles 5 minutos que nem for no banheiro ficar quietinha. Como é que a gente lida com esse estresse que a gente está passando, Daniel? Sabe que eu penso, quando eu vou falar sobre terapia, eu falo que terapia é consciência. Então, a primeira coisa é consciência. É sair da ingenuidade de achar que vai ser só 45 dias, sair da ingenuidade de que vai passar logo, fingir que esse novo normal não chegou. Ele chegou e chegou para ficar. Então, a primeira coisa é consciência de que não tem vacina, não tem medicamento comprovado de cura,
não tem um tratamento, aquilo que serve para uma pessoa não serve para outra. A gente está vendo os cientistas, os médicos, farmacêuticos, bioquímicos, tudo de cabelo em pé. O mundo inteiro está batalhando para encontrar como minimizar. Tem algumas aí, algumas vacinas, algum medicamento que aparece na semana, sai na manchete. Remédio X vai acabar com a pandemia. 2 dias depois, o remédio X já não é mais a solução. Então, a primeira coisa é consciência de que nós estamos num momento que não é um momento, é um novo modo de vida. E a gente vai ter que se adaptar. Depois da consciência, vem a aceitação, que a Daphne acabou de falar. Vamos aceitar que a vida mudou. Não adianta mais eu ficar lamentando. Aquele passado próximo de 3 meses atrás, já era, já foi. Agora nós temos que entender esse normal e que vai perdurar, você acabou de falar também, Yula, que nós vamos ter consequências econômicas, já estamos tendo consequência econômica, e vem outras crises aí. Então, consciência, aceita. Próxima etapa, adapte-se. Aquele que se adaptar primeiro vai conseguir se regular melhor, vai conseguir tratar melhor dessa crise, se relacionar melhor com essa crise. Agora, indo para as crianças, eu vou chegar lá. Com as crianças é o seguinte, não tem jeito, os filhos vão ficar em casa. Eu posso olhar isso como um problema ou posso olhar isso como uma oportunidade. Oportunidade de mais tempo, vou ter que me adaptar, vou ter que me redobrar, é verdade. Minha esposa está em casa, eu estou trabalhando no home office, a minha esposa está trabalhando no home office, nós vamos ter que se ajudar. Vamos colocar as crianças para ajudarem também. Vem cá, gente, vamos sentar aqui, reunião. Nós temos um coach aí, vai ensinar a gente a fazer reunião. Vem cá, vamos conversar. É responsabilidade você dobrar a sua coberta, é responsabilidade você bagunçou, arruma. Nós estamos numa microcomunidade agora, e a gente tem que aprender a viver nessa microcomunidade. Assim como a gente está vendo bastante gente reclamar dessas dificuldades, eu tenho ouvido muitas coisas positivas. Nossa, meu pai está em casa. Muitos adolescentes falando, nossa, eu estou adorando fazer coisas com o meu pai, que ele não viu o pai durante a semana. E no final de semana, o Médici falou muito bem, né? O trabalho era um lugar de fuga, né? O clube era um lugar de fuga, agora tem que viver com o real. Então, nessa adaptação e nessa aceitação, a gente vai ter que encontrar os novos modos. Cada um vai ter que buscar, dentro da sua realidade, um modo de tratar com a sua crise. O que não dá é para fingir que não está acontecendo nada e nem achar que vai passar logo. Não vai. Agora, essa é a nossa realidade. Ah, mas e se passar? Se passar, ótimo. Eu estou doido para abraçar, eu estou doido para encontrar as pessoas. Mas eu estou doido para aprender a conviver. Está sendo ótimo a convivência, aprender a conviver, aprender a respeitar os espaços, aprender a estar com aquele familiar que, às vezes, nossa, não adianta ficar depois, né? É muito comum, eu falo assim, né? Todo mundo vira santo depois que morre. Mas e a convivência do dia a dia? Vamos conviver o dia a dia, vamos fazer essa relação ser santa hoje, no agora, vamos aprender a dialogar, vamos sentar, vamos conversar. E aí eu acho que o caminho é esse diálogo, é essa convivência compartilhada, que é agora a nossa realidade. Eu vou aproveitar também, compartilhando disso que o Daniel está falando, né? Agora não tem mais, né, aquela escapatória da gente estar presente fisicamente, né? Agora as crianças exigem que a gente esteja presente de corpo, alma, atento, se ocupando da organização da casa, se ocupando da logística familiar, então essa distribuição de tarefas. Outra coisa que eu acho importante é a gente desconstruir esses mitos de que, assim, nossa, meu filho tem que aprender tão bem quanto se ele estivesse indo para uma escola. Não vai acontecer. Você não é professora. Você vai fazer o melhor que você pode, entende? Porque a gente tem, né? Hoje tem essa mania, né?
Seu filho, hoje, para criar filho é uma loucura, né? Tem que estudar não sei quantas línguas, tem que fazer balé, natação, piano. A gente entra numa loucura dessa hiperatividade, dessa demanda infantil, que as crianças não podem brincar. E as mães se cobram o tempo todo. Eu acompanho mães que ficam nessa cobrança, nossa, mas eu não estou fazendo aquilo, eu não estou criando 20 mil brincadeiras com minha filha em casa, e fulana que eu estou vendo na rede social está fazendo. Aí eu me sinto culpada porque eu não sou uma boa mãe, porque eu não estou sendo lá uma recreadora infantil, uma super professora. Gente, é aceitar, a gente está num momento diferente, está todo mundo se adaptando, é um momento de tolerância, de paciência, a gente aceitar as nossas limitações, as limitações dos professores, as limitações das escolas. Não vá achando que os nossos filhos vão ter um rendimento escolar e de aprendizado maravilhoso. Não vão. A gente vai se organizar, já estou pensando, no ano que vem vai ter que correr atrás do prejuízo, mas esse ano é um ano de adaptação, né? Então, entrar nesse acordo com a escola, com os filhos, com as nossas expectativas, porque a gente adora criar expectativa para depois se frustrar, cria expectativa baseada em fantasias, não na realidade. Então, a gente cria metas inalcançáveis, depois que não dá certo, a gente se frustra. Né? Então, é o pé no chão, né? Lidar com essa realidade. E dentro daquilo que eu dou conta, dentro daquilo que eu posso. Né? Senão, aonde vai isso? Essa ânsia, esse desejo de ser o quê? Que vai aumentando o nível de ansiedade de todo mundo. O que você quer preencher? Que falta é essa? Isso é real? É muito interessante o que a Daphne falou, porque hoje a gente fala muito sobre o enfrentamento da doença, enfrentar a doença. Só que hoje nós temos, primeiro de enfrentar externamente, você tem que enfrentar internamente. É um enfrentamento da situação, é um enfrentamento da condição, e o mais importante que eu percebo é se eximir da comparação. A infelicidade nasce da comparação. Então, quando eu começo a comparar, por exemplo, fulano conseguiu acampar com seus filhos dentro de casa, teve uma criatividade, eu não tenho essa criatividade. Ok, você não tem essa criatividade, mas o que você tem? Deixa o acampamento para ela. Cria outra coisa. Mas eu não tenho ideia, então não cria nada, não faz nenhuma ideia, mas pratique o seu natural. Qual é o seu natural? Eu percebo, gente, que o que mais tem adoecido as pessoas elas estão fora do natural. E não é só o natural do mundo, mas é o natural delas. Eu preciso resgatar o meu natural. O que funciona em mim? Usar o melhor de mim em mim. Então as pessoas ficam querendo fazer coisas que não cabem, é como se ela vestisse uma roupa que não serve nela. E uma das coisas que eu tenho trabalhado muito como psicólogo e como coach é a demanda feminina, porque a mulher está com tripla jornada, porque ela está em casa, ela está home office, ela virou professora, ela é ajudante, porque ajudante não pode mais vir para casa, então ela tem que cuidar dos afazeres domésticos com muito mais afinco, sem essa figura da ajudante. Ela é a profissional que tem que ter uma casa adequada para fazer lá as reuniões home office, mas ao mesmo tempo ela tem que cuidar do almoço, porque ele tem que sair, porque ela está em casa. E aí entra uma coisa que a gente precisa descobrir. O que é prioridade nesse momento? Ontem, uma das coisas que eu trabalhei com o meu último cliente foi: qual é a sua prioridade? Vamos definir sua prioridade profissional e sua prioridade pessoal. Não dá para fazer tudo. Ninguém é bom em tudo. Né? Assim, é melhor o feito do que o perfeito. Ninguém vai conseguir o perfeito. Mas o que eu posso conseguir dentro dessa dinâmica que eu estou vivendo? Então, é buscar trazer o seu natural e ter um enfrentamento da situação. E ter um enfrentamento de quem eu sou. O autoconhecimento, nesse momento, ele é fundamental. Quem não tem autoconhecimento está perdido, porque está lidando com um eu que nunca lidou, um eu que tem medo, um eu que tem ansiedade, um eu que tem medo do fracasso, um eu que não é tão poderoso como achou que era, ou um eu que é frágil, ou talvez até um eu que seja forte, que eu não sabia que eu tinha tamanha força de perseverança e adaptabilidade. Então, eu acho que o natural hoje é fundamental, e o enfrentamento da situação. Eu acho que enfrentar as situações hoje de uma forma clara, lógica, real, é o mais importante.
Deu muito eco, gente? Não, com você sozinho, não. Aí, ó. Aí, ó, tá vendo? Eu tenho que te desligar, nada contra você, Betsy, mas a gente tem que desligar você. Daniel, vamos lá. Vocês falaram isso tudo. Como é que eu consigo ligar essa produtividade? Porque eu vou até entrar aqui, que está todo mundo, eu estou com vários professores aqui no chat, tá, gente? E aí, então, vou jogar o professor no meio, tá? Dessa brincadeira, e eu até vou passar, espero que eu esteja representando todos, porque eu também sou professora. De uma hora para outra, eu virei a professora remota. Uma coisa que eu nunca tinha feito, então eu tive que aprender e fazer da melhor forma possível para cativar os meus alunos. Então, a gente começou, isso daí eu estou falando, e eu sei que muitos professores, como a gente sabe que a gente não está presencial, então a gente tentou fazer mais atividades. A gente montou um grupo de WhatsApp para conversar com nossos alunos, a gente inventou coisa que a gente nunca tinha inventado, mas é porque a gente estava achando que os nossos alunos estavam perdendo de não estar conosco naquele relacionamento. Além disso, eu sou mãe, estou aqui arrumando casa, e aí a gente tem outros afazeres, então a gente começa a querer produzir mais. Eu estou sentindo, tá, gente? Eu acho que muita gente que está aqui no chat também está falando, eu estou cansada, parece que eu nunca trabalhei tanto na minha vida. Chega final de noite, eu falo, gente, mas eu fiquei o dia inteiro em casa, como é que eu estou tão cansada? E assim, estafada. E aí, a gente está tentando fazer essa produtividade, né? Ser produtiva por estar em casa, isso daí está fazendo mal. O que vocês acham disso e quais são as dicas? Começando pelo Daniel. Deixa a louça suja. Ele até pensou para responder. Não, porque a gente tem feito, deixa a louça suja, não precisa tirar pó todo dia. O Betson acabou de falar, nós estamos, primeiro, aceita que a situação é diferente, aceita que, que a condição é outra. Não é para deixar também, não é falar assim, olha, agora não tenho mais responsabilidades, agora seja lá tudo que Deus quiser. Não é isso. Mas a gente precisa entender das nossas limitações. Essa coisa do multitask, que primeiro estava vindo aí, esse multitarefa, as empresas já estavam trazendo isso para as pessoas. Não é à toa que a gente está recebendo um monte de gente no consultório reclamando do trabalho, reclamando do chefe. Isso já está vindo também esse tipo. Porque eu preciso ser isso, que eu preciso ser aquilo. É o tal do bater o escanteio e cabecear ao mesmo tempo. Então, essa coisa do multitask, de sermos produtivos o tempo todo, já está vindo num crescente também. E aí potencializou. Porque aí agora a gente chega numa condição, você falou dos professores, né? Que os professores têm duas exigências, né? O professor é a verdadeira vidraça, porque ele tem os pais, a escola cobrando, né? E a casa exigindo que ele esteja também em casa. Né? Então, ele tem que dar conta da casa, tem que dar conta da escola, a escola está com medo de perder aluno, a escola está com medo, né? Tem que dar um jeito de... Né? Então, começam pressões. E aí, o autoconhecimento, ele entra como, peraí, o meu limite é esse. Claro que eu vou me esforçar, claro que eu preciso, eu não entendia de tecnologia, eu vou entender. Mas eu tenho que entender o meu tempo, o meu time. Eu não preciso sair na correria desesperado. Calma, eu vou aprender, estou aqui, estou fazendo. Estou de boa, né? O que eu tenho que ter é a responsabilidade de querer acertar. E aí, o feito, né? Não precisa ter a melhor iluminação, não precisa ter o melhor áudio, não precisa... Só faz, né? Com o que tem. E, obviamente, a gente vai se adaptando, vai aprendendo. Uma coisa, eu estava conversando com uma pessoa, uma diretora de escola agora, recentemente, essa semana, e a gente conversava. A escola também precisa agora se adaptar e entender o momento, né? Olha, eu acho que tem os pais, tem as crianças, nós temos vários elementos, vários grupos de interesses aí. E esses grupos de interesse precisam se reorganizar. É o tempo do professor, é o tempo da escola que precisa da mensalidade, é o pai que está preocupado, a mãe que está preocupada, cada um tem a sua demanda. Então, vamos entender as demandas e vamos nos organizar. É fundamental esse diálogo agora, pais e escola, tipo, olha, o que dá, até onde a gente vai, onde a gente não pode ir. Aconteceu exatamente com a minha filha, isso que você trouxe, Yula.
no grupo, a sala dela falou, gente, eu não sou professora, eu não sou educadora, eu não consigo alfabetizar em casa. Chamamos a escola, e a escola entendeu, falou assim, é verdade, vamos arrumar tarefas que exijam menos participação dos pais. Então, as tarefas vieram programadas para que elas aconteçam sem a supervisão de um adulto. O adulto vai lá, coloca o computador, tem uma coisa para imprimir, mas a criança ela vai dar conta de fazer aquilo sozinha. Então, eu acho que todos estão envolvidos. A gente tem que pensar, no momento, não mais de um pensamento individualista, mas sim num pensamento coletivo, em que todos precisam compartilhar dessa experiência de forma a agregar um ao outro. E aí a paciência, a compreensão, né? Atitude em prol do grupo e não em prol do indivíduo. Nenhuma criança vai deixar de ficar mais inteligente porque vai ficar sem um ano, sem todas as matérias. Se eu não aprender física agora, eu aprendo no ano que vem. Se eu não aprender a matemática, depois eu aprendo. A gente está aprendendo outras habilidades, a habilidade de fazer a cabaninha, a habilidade de compartilhar, a habilidade tecnológica. Nós mesmos, a gente evoluiu uns 5 anos nesses 3 meses. Então, tem outras habilidades socioafetivas que estão cada vez mais afloradas. Então, a gente pode ver que é o seguinte, nós estamos aprendendo novas coisas e não estamos perdendo nada. Nós estamos adaptando a uma nova situação. E depois, a parte técnica aí, a gente vai conseguir chegar lá. A gente vai dar certo. As crianças são rápidas, elas aprendem. Daphne, vou pegar uma palavra que o Daniel falou, que assim, eu tô até muito feliz de estar junto com vocês, que vocês estão me mostrando um outro olhar, assim, porque estou vindo de várias semanas que as pessoas estão falando que acham que a gente não vai mudar, que essa coisa do compartilhar, como você falou, do Daniel, de aprender essas novas habilidades, não vou falar do novo normal, que eu também sou assim, que a gente está se adaptando e vai ser, vamos falar assim, ser melhor. E muita gente está falando que não, que a gente vai sair pior, que a gente está pior, que as depressões estão aumentando, o suicídio está aumentando, e vocês estão com outro olhar para mim. Eu queria ouvir, porque vocês estão assim bem otimistas, e todo mundo que eu venho falando está super pessimista. Eu queria te ouvir. Não, ouvir todos, tá? Essa eu quero ouvir todos. Então, é assim, acho que eu não sei se essa visão, né? Se essa visão é compartilhada, mas enquanto psicóloga, eu, pelo menos, acredito na potencialidade humana. E eu acredito que a gente está sempre aprendendo. E que a crise não vem para destruir. A crise vem para mostrar as dificuldades, mas para a gente poder mudar, evoluir e aprender. Então, uma análise que eu gosto de fazer enquanto sociedade, né? Porque agora a gente não tem mais para onde correr. Esse pensamento individualista que a gente estava acostumado, né, o capitalismo desenfreado, o consumismo, tudo muito individual, agora com a pandemia já era. A gente tem que voltar a pensar em rede, no coletivo. Nós somos seres coletivos, sociais e interdependentes. O que eu faço afeta na vida de todo mundo, de todo um sistema, do planeta. Então, acho que uma das grandes coisas que isso veio, né, que essa pandemia, que esse momento está nos trazendo de aprendizado, é voltar esse olhar para o todo, para a minha consciência, a minha responsabilidade. Se eu me torno uma pessoa melhor, eu contribuo mais com o universo, com as outras pessoas e com o coletivo. Então, às vezes, precisam acontecer momentos, né, de dor, de sofrimento, para que haja depois o renascimento, a mudança. A gente aprende muito com a dificuldade. E aí, esse olhar pessimista é um olhar que só desestabiliza, que só desestrutura, que gera mais insegurança, mais pânico, mais dúvida, mais inquietação. Isso aí fomenta muito o desequilíbrio emocional, né? Um dos pilares importantes para a gente em momentos de crise, né? Depois que a gente toma consciência, organiza de forma prática, analisa com clareza o que fazer, traça o plano de ação, é a gente ter fé. É a gente ter esperança, né? É a gente olhar para a gente, mobilizar os melhores recursos, a força que eu tenho, o que eu tenho de melhor, que eu posso usar
para desenvolver novos recursos, para que cada vez mais isso se transforme em coisas boas para todos. Se a gente vai por essa vibe do pessimismo, gente, não tem como, todo mundo vai ser diferente, porque está todo mundo vivenciando isso. Uns de uma forma, outros de outra, cada um à sua maneira. Mas está todo mundo sendo modificado. E a gente está o tempo todo interagindo, alterando e sendo alterado pelo meio e por todo mundo. Então não tem essa de falar que vamos sair iguais, ponto, não acredito. Vamos sair piores, aí é uma escolha tua. Você quer sair pior? Que caminho que você vai percorrer? Informação está aí. Tem gente que está fazendo da quarentena um momento péssimo, triste, meu Deus. Tem gente que está transformando isso em arte, em cultura. Estou aprendendo tanto, estou lendo tanto, estou me conectando com pessoas interessantes, estou construindo laços, aprendizagens diferentes, estou me conhecendo, né? A gente está no momento em que está tudo num movimento mais desacelerado. Como é para mim me desacelerar? Como é olhar para mim? Como é ficar com o meu próprio silêncio? Como é me escutar? O que vai emergir disso? Né? Por que não aproveitar isso para a gente se descobrir, para melhorar as nossas relações, para verificar aquilo mesmo que eu queria, aquilo que eu queria realmente eu quero? É necessário aquilo tudo que eu achei que era? Né? Ter tantas coisas, viajar para tantos lugares, isso realmente me traz a felicidade? Até onde depende de mim, né? E a forma como eu percebo, como eu interpreto o que está me chegando, para ver como eu vou reagir diante disso. E aí é autoconhecimento, a gente não vive sem. Daphne, o que eu preciso fazer? Qualquer resposta é autoconhecimento, não tem para onde correr. Daphne, autoconhecimento. Uma coisa, autoconhecimento. Não tem essa. Autoconhecimento, conexão comigo mesmo. Consciência do que está acontecendo e fazer suas escolhas. A gente é responsável pela nossa vida, independente da situação. Então, eu acho isso. Acrescentando, né, e discutindo um pouco do que a Daphne colocou, eu acho que é muito importante também nesse momento além desse autoconhecimento, eu redefinir meu estilo de vida e a minha própria história, porque isso não é nada filosófico, essa é a grande inquietação humana, né, do seu propósito, dos seus desejos, e eu acho muito interessante isso, e é um momento que você pode ampliar o seu melhor e o seu pior. Quando as pessoas falam que elas ficam pessimistas, eu acho muito interessante, eu não sei se os meus colegas têm a mesma percepção, eu acredito muito no universo. Eu acho que nós estamos numa banda larga gigante, conectados. Eu acho que a pandemia provou isso, assim, foi um efeito para todos. Eu não sei se vocês têm essa percepção. Eu gosto de escrever, antes de entrar, que eu acabei de escrever um texto. E eu gosto muito de pensar sobre isso. Assim, o mundo já vinha nos preparando para isso. Não chegou tão de repente. A gente tem essa coisa de repente. De repente tudo parou. De repente tudo ficou diferente. Quer um exemplo? O compartilhamento. O mundo já estava nos preparando para o compartilhamento. Desde de um aplicativo que te dá a condição de viajar compartilhado com outro, um ônibus compartilhado, e tantas outras coisas. O mundo estava nos preparando para isso. Eu poderia, por exemplo, às vezes os valores são mínimos. Se eu não estou com pressa, quando a gente estava podendo fazer isso, né, do aplicativo compartilhar com outros passageiros, gente, eu adorava, porque ali entravam pessoas, eu trocava ideias, nós discutíamos sobre N assuntos. Então, o mundo já vinha nos preparando para essa coisa do compartilhamento. Olha o que nós estamos fazendo agora, compartilhando. A Iula conseguiu agregar agora 3 saberes de 3 pessoas em lugares distintos, com a mesma formação, mas talvez com atuações diversas, mas nós voluntariamente viemos compartilhar um pouco do que nós temos, compartilhamento, e o mundo já estava nos preparando para isso. E ele vai nos preparar também para outras coisas. Agora, qual que é a versão que eu vou usar? Meu rascunho? O que eu vou usar de mim? O que eu vou trazer disso?
há muito tempo, pessoal, eu saí desse maniqueísmo de branco, preto, bom, mal. Não existe isso. O que tem é pessoas desempenhando papéis. Qual que é o papel que você vai querer desempenhar? Na sua história, nesse momento. Eu me pergunto isso todos os dias. Eu gosto muito de datas icônicas. Meu aniversário é agora, dia 20 de julho. E desde o dia 1º, que foi ontem, eu falo, o que eu quero? Eu comecei a comemorar meu aniversário ontem, mas eu não comemoro com festa, eu comemoro com ações, assim. O que eu quero fazer? Eu falei, eu quero publicar algumas coisas, eu quero quebrar alguns comportamentos ruins, eu quero ser uma pessoa melhor. O que eu vou me dar de aniversário 20 de julho? Uma pessoa melhor. Eu acredito que foi o Daniel que falou isso. Nós aprendemos que santo de casa não faz milagre. Quem tem que fazer milagre é santo de casa. Ninguém reza para um santo desconhecido. Eu quero ser melhor para os meus melhores. E os meus melhores é minha família, meus amigos, as pessoas que eu trabalho, as pessoas que eu amo. Então, eu acho que é isso, assim, é usar o seu melhor e não ser econômico em ser bom. Eu acho que as pessoas têm, às vezes, uma economicidade burra, boba em ser bom. Elas abrem mão de uma habilidade delas em detrimento de quem não soube utilizar. E eu acho que o mundo perde com isso. Eu acho que todas as vezes que eu deixo de ser legal, todo mundo perde. Então, está no momento, eu não confunda bondade com burrice, mas é o momento de compartilhar. E o mundo já estava nos preparando para isso. Pelo menos é a minha percepção. Muito legal esse compartilhamento, né? E eu quero compartilhar uma ideia de que já pensou nós, Homo sapiens, se a gente não tivesse tido a vontade, o desejo de sair das cavernas? Então, nós somos um processo histórico, cultural, biológico, em constante renovação. É só olhar para a nossa história, a gente está evoluindo. O pessimista, é fácil ser pessimista porque ele sempre está certo. Se der errado, não falei. Se dá certo, só deu certo porque eu avisei. Ser otimista, se assume uma posição. Gostei de uma coisa que a Daphne falou, que é fé e esperança. Eu não sei aonde vai chegar, eu não sei o futuro que nos aguarda, ele é incerto. Aí entra a fé. Eu não estou falando de fé religiosa, eu estou falando na fé do acreditar no ser humano, de acreditar na nossa potência, de acreditar na possibilidade. Muitas coisas ruins já aconteceram na nossa história da nossa humanidade, na nossa história recente. Tem muita gente ruim aqui, nesse momento, fazendo coisas que não deveriam estar fazendo. Mas não quero ser poliana também, né? Nem falar que é uma minha filha de 6 anos que diz assim, o bem sempre ganha, né, papai? E eu falo para ela, sim, o bem sempre ganha. Talvez demore um pouquinho, mas não de uma forma ingênua, mas de uma forma de que, de fato, a gente vai evoluindo aos poucos, talvez não na velocidade que a gente gostaria que fosse, mas a gente vai evoluindo, a gente vai se transformando o tempo todo. Então, ser otimista é necessário para o novo, pelaquilo que está por vir. Porque senão, não entra nem no jogo, não desce para o play. Não é assim que a molecada fala? Então, nem vou. Se já vai entrar dizendo que não vai funcionar, então não, tem que entrar o seguinte, gente, tá difícil, mas então vamos fazer isso ficar fácil. Vamos ver o que a gente tem aqui para melhorar essa condição. Ou fica reclamando num canto. Aí sim, fica depressivo, fica ansioso, fica. Claro que tem o contexto biológico, tem um transtorno ali, que é fato. Mas tem muito comportamento aprendido em que a pessoa se posiciona naquele lugar ali, confortável, né? Que ela fica recebendo atenção, né? Ai, coitadinha da fulana, coitadinha do ciclano. Tá, já entendi. Problema todos nós temos. Você não é exclusivo aqui. Eu tive problema, o Bedson tem, a Daphne, todo mundo tem problema. Tá bom, e o que a gente vai fazer com esses problemas? Eu acho que então aí a gente tem que chegar e falar o seguinte, vamos em frente, vamos embora, vai. Já teve gente de umas épocas atrás aí que morou em caverna, já viveu em Idade Média, que os caras cortavam a cabeça com machado, né? Não que não esteja acontecendo isso hoje de outras formas, mas a gente vê evolução, a gente está vendo aí vários grupos se reunindo para distribuir comida para quem não tem condição.
empresas dedicando parte dos seus ganhos, dos seus lucros, para atender comunidades que estão sofrendo mais. Então, tem coisas boas acontecendo. Só que parece que coisa boa não dá ibope, né? Não aparece, né? Não dá atenção, né? A gente para, quando a gente está na estrada, viajando, quando tem um acidente. Eu quero ver o morto, eu quero ver o carro capotado. Mas dificilmente a gente para. Uma vez, eu estava em Salvador com a minha esposa, e a gente foi lá ver o pôr do sol, lá na ponta da praia, né? E aí, quando o pôr do sol estava descendo assim, as pessoas começaram a aplaudir. Eu achei aquilo tão legal, tão bonito, né? Aplaudir o pôr do sol. Caramba, todo dia tem pôr do sol. A gente tem que aplaudir todo dia pelas coisas belas. Vamos trazer mais poesia, menos martelo e mais poesia para a vida. Nossa, achei lindo. Menos martelo, mais poesia. Gostei. Vou usar isso. Estamos chegando no final, mas eu tenho que fazer uma pergunta. Depois eu faço a roda, cada um dando as suas dicas do que nós. Vocês falaram muito da gente. E você falou uma coisa. Vocês já viram que eu pego finais de frases de vocês para fazer outra pergunta. Você falou muito das empresas ajudando. Você falou muito de pessoas ajudando. E a gente está vendo que esse contexto a gente precisa do coletivo. Aí eu vou começar pela Daphne, perguntando para ela e rodando. O que o Estado deveria estar fazendo de saúde mental para nós? Eu estou falando saúde mental, assim, vocês entenderam no contexto, porque a gente está vendo que a gente viu hoje que o Estado é importante, tá? Ele é necessário, e o que ele poderia estar fazendo, o que ele não fez para dar esse suporte que vocês estão falando para nós fazermos. É uma provocação, vocês viram, né? Então, Iula, eu acho que vem... como o Daniel também já tinha comentado antes, né? A gente vem de um histórico em que a doença mental, a saúde mental não era olhada, né? Então, a própria a psicologia é um campo de saber recente, tem muito preconceito ainda, né? Vai a psicólogo quem é maluco, né? Então, assim, existe muito mito, né? Essa aproximação, a divulgação e disponibilizar mais estrutura, a saúde mental ter um olhar diferenciado, né? Capacitar pessoas, capacitar profissionais, não só psicólogos para atuarem, mas que a gente possa discutir mais sobre isso com as outras áreas de formação, que a gente possa incluir esse saber e que esse serviço também seja disponibilizado, porque também existem serviços que acontecem na rede pública e que poucas pessoas conhecem. Né? Então, esse suporte, tanto para os profissionais, quanto para os usuários, para todas as pessoas. Né? Acho que isso faltou, como faltou, né, uma preparação, um plano de governo melhor, né? Tudo foi muito rápido, né? Não que não, também concordo com o Bétzer quando ele fala, né, que aquilo já estava vindo, né? Não foi uma coisa que veio do nada, já era um processo em construção. Se a gente parasse para olhar para isso melhor, a gente já ia saber. Mas não se pensa muito, né? Chega na hora do desespero, começa a se agir. Eu atendo, por exemplo, profissionais de saúde, nos próprios hospitais, as pessoas chegam equipamento, as pessoas não receberam treinamento para usar equipamento, né? O desespero que existe, como que você vai lidar com os profissionais de saúde? Eles estão ali, estão mais expostos, como é que a informação, o contato deles com os familiares, a privação, as angústias desses profissionais que estão se cuidando, estão se protegendo, às vezes abrindo mão do contato com a própria família, e sai na rua, por exemplo, e vê uma população que não está se cuidando, né? Aí tem raiva, tem angústia, tem incapacidade, tem ver colegas sendo afetados, gente morrendo, e aí a informação também não ajuda, né? Que fala que é só uma gripezinha, ou fala que não é nada, ou que é tudo mentira. Então, assim, é um pensamento que ele é um pouco maior, é começar a pensar nessa estrutura, também inclui a saúde mental no pensamento de toda essa estrutura, não só na realização de ações. Vai ter, óbvio que existe a prática, vai ter que comprar equipamento, vamos ter que, né, ver como é que vai abrir, vai fechar, não vai, qual é o plano, né, como que a gente vai se organizar, mas ter uma interlocução, olhar para o ser humano de uma outra forma, não só trabalhador. O ser humano não é só um trabalhador.
óbvio, né? Trabalho, dinheiro, fonte de renda, a gente precisa se sustentar, ninguém está questionando isso. Mas é esse olhar integral para o ser humano, né? Considerando a saúde mental. E esse suporte, porque muito do que foi feito, até nesse primeiro momento, né, que a gente até comentou, né, dos professores, paralisou, tá? Do dia para a noite, então, você precisa aprender? Não, não é do dia para a noite. Tem um tempo, calma. A gente é um processo, tudo é um processo. E tudo é uma construção. E não é uma construção unilateral, sozinho. É uma construção coletiva. Né? Então, essa visão, o apoio, o debate, inclusão, a gente está no mundo hoje, infelizmente, e aí eu também, outra coisa que eu falo, como eu falo, né, autoconhecimento todos os dias, eu falo, corre de exclusão, porque tudo que exclui, que limita, que radicaliza, né, os extremos, tudo isso faz mal. A gente começa a entrar numa polaridade que adoece, em que eu quero dizer que se você não está comigo, se você não acredita no que eu penso, não serve, eu te desqualifico. Como é isso? Como as pessoas fazem com as angústias, com os pensamentos, se elas não podem ser acolhidas, se elas não têm um espaço sobre isso, para falar sobre isso, para olhar sobre isso, né? Olha o tanto de coisa que a gente tem na troca. É um pensamento que eu falo, é uma coisa que você fala, que o Daniel fala, que o Bedson fala, dali a gente já cria uma ideia nova, e as coisas vão se movimentando assim, né? Então, a percepção que eu tenho, pelo menos, é isso, é que vai para além de uma simples ação, vai para um olhar, vai para a forma que eu me posiciono diante das pessoas, da população, a forma que eu lido com o outro, a forma que eu lido com os processos, a forma que eu lido com o social. Só complementando, né, e discutindo um pouco daquilo que a Daphne colocou, eu percebo também, Yula, assim, eu adorei a fala dela, né, sobre essa questão da importância do Estado, da comunicação do Estado. Eu percebo que os nossos gestores, né, foi a primeira vez que eu acho que exigiu-se de um prefeito, de um governador, do presidente, liderança. Uma verdadeira liderança. Eu acho que foi a primeira vez que ele foi verdadeiramente convocado a ocupar esse lugar. E muitos têm fracassado e vão fracassar, porque muitas vezes está legalizado, mas não está legitimado. Está legalizado pelo voto, mas está legitimado pelo povo? Tem credibilidade? Olha o que aconteceu na Nova Zelândia. Na Nova Zelândia foi um grande exemplo que as pessoas acataram piamente, não é questão só de cultura, de diferença de cultura, era a liderança. Uma liderança que era uníssona na comunicação, que não dava dualidade, não era dúbia naquilo que falava, uma liderança que conseguia orientar as pessoas. Então, eu acredito que o Estado, ele faltou e ele pecou na liderança. Ele pecou na condução das pessoas. E para nós que somos psicólogos, ele poderia ter nos convocado também para a linha de frente, para cuidar de quem cuida, para também cuidar da população, disponibilizar mais serviços. Por exemplo, eu fiquei a serviço de um instituto que teve esse olhar delicado de falar, olha, eu quero que você atenda os nossos estudantes, os nossos profissionais, principalmente o profissional farmacêutico, eu quero que você fique à disposição. Eu atendi pessoas de Manaus, de São Paulo, de Belém do Pará e de tantos outros lugares, de cidades ribeirinhas, de Minas, de Belo Horizonte. Então, faltou também esse olhar do Estado, eu acho que essa coisa mais humanitária também para o sofrimento da pessoa que estava lidando no enfrentamento direto e na população que ficou acuada, porque em nenhum momento eu vi um amparo psicológico para as pessoas. Falou-se saúde e economia, mas não é só corpo e comida. Cadê a mente das pessoas? Cadê o emocional? Então, eu acredito que nunca foi tão importante gestores que sejam líderes, que tenham capacidade de liderar. Isso existe desde que o mundo é mundo. Se você pegar lá na pré-história, existia sempre alguém dirigindo e alguém seguindo. Então, nós percebemos hoje, claramente, eu acho que para as próximas eleições, que fique bem claro para a gente quem realmente é líder, porque ele vai ser
legalizado pelo voto, mas está legitimado pelo povo, a conduta é legitimada, então, para mim, isso é muito importante. Eu acho, primeiro que eu concordei 100%, e o Betson, o que ele disse, eu estou junto. Liderança, comunicação clara, já seria um bom começo, porque ou a gente apavora ou a gente tranquiliza as pessoas. Ou a gente deixa as pessoas com uma clareza do que está sendo feito, e quando a gente tem clareza do que está acontecendo, a gente acalma o coração. Mesmo que as notícias não sejam muito boas, mas eu sei que tem alguém cuidando. E aí, quando a gente sabe do cuidado, a gente fala, olha, dentro do que está acontecendo, estão sendo feitos todos os esforços necessários. Então, isso eu acho que é um bom caminho. Mas uma coisa que eu gosto de pensar, e já indo para um pouco de futuro também, para os momentos futuros, eu acho que assim, hoje eu faço um trabalho como professor, dando curso de gestão das emoções para adolescentes. Vamos preparar nossos jovens, vamos preparar nossas crianças. A gente não conversa sobre emoção dentro de casa com as crianças. A criança cai, pulou, não foi nada, não dói não. Claro que doeu, claro que machucou. Você tá doendo? Então vem cá, eu entendo que está doendo e eu estou aqui com você. Mas deixa ela chorar, deixa ela botar a emoção para fora. Você está com raiva? Fica com raiva não, bobagem. Ele pegou e quebrou seu brinquedo, mas ele é bonzinho. Mentira, ele não é bonzinho não, ele quebrou porque ele é sacana. Vem cá, vamos colocar essa raiva de alguma forma. Vamos ensinar nossas crianças, nossos jovens, a lidar, a gerir seus sentimentos, suas emoções. Então, pensando na coisa pública, Iula, eu acho que a gente precisa começar a pensar, precisa ter educação emocional dentro das escolas. A gente precisa ter educação emocional para as famílias. A gente precisa pensar em aprender a conviver. Que é isso, né? Que o momento está exigindo isso da gente agora. Por que a gente está desequilibrado? Porque a gente não sabia como fazia isso. A gente chorava escondido e agora está tendo que chorar junto. Então, vamos aprender a chorar junto, vamos aprender a sentir a dor juntos. Verdade, eu estou te entendendo, hoje eu não estou legal. Hoje eu não estou legal, preciso que você segure as pontas. Amanhã, talvez seja eu. Vem cá, eu estou bem hoje eu dou conta do negócio. E aí um vai segurando o outro, um vai ajudando o outro. Então, quando a gente fala do público, eu acho que a gente não pode olhar para... Eu tenho duas vertentes que eu gosto de pensar em saúde mental. Os aspectos biológicos, fisiológicos, que são os transtornos, e tem os aspectos comportamentais, comportamentos aprendidos. Esse aqui, muitas vezes, precisa de remédio, precisa de tratamento. Isso aqui, o biológico precisa de cuidado médico. É do psiquiatria, do psiquiatra. E esse do comportamento, às vezes, é saber gerir o que se sente, para ser menos explosivo, para ser menos perdido, para poder ter consciência e tomar decisões mais assertivas, capazes de pensar numa coletividade. Outra coisa que a gente precisa aprender é que amadurecimento, a gente precisa amadurecer. A gente tem encontrado adultos que têm atitudes aí que a gente fala, nossa, que infantilidade. E temos líderes com posturas infantis. Porque não aprendeu. Ora, biológico, você é do jeito que é. A potência biológica é o que você tem, acabou. Você é desse jeito. Mas agora, desenvolvimento moral é um processo de aprendizagem ao longo da vida. E como é processo de aprendizagem, tem gente que aprende, tem gente que não aprende. Então, vamos ensinar nossos jovens e vamos nós aprendermos o que é sermos pessoas maduras, capazes de tomar decisões adultas, coerentes, assertivas. Então, acho que é um processo, é a educação como um todo, essa educação que pega toda uma comunidade. Eu acho que a gente precisava pensar, é isso, a saúde emocional é um processo de aprendizagem individual para estarmos no coletivo. Gente, adorei. A gente fala, né, que é um tempo de 1 hora, mas eu vou te falar. E eu com vocês 3, eu ficava a noite inteira. Não, foi muito gostoso, assim. Não, foi mesmo. De coração, eu acho que as pessoas
que estão aqui também ouvindo vocês. Então, assim, como eu acredito, ouvindo vocês, vocês nos ensinaram. Eu falo que toda vez que eu participo de um webinário desse, eu falo que eu aprendo muito. É como vocês falaram, esse compartilhamento, ele é muito bom, que a gente aprende, a gente acresce. Então, eu só tenho que agradecer a vocês. Eu adorei estar com vocês três, do ouvir vocês, do compartilhar, do aprender, do doar, do ser, da fé, essas palavras-chave que vão ficar da liderança. Todo mundo aqui, ó, muito bom, parabéns, adorei vocês, está todo mundo aqui falando que foi assim, um final, temos que fazer outras com eles, aí, ó, foi revigorante mesmo, está todo mundo que eu falei, que a gente ficava aqui com vocês, Maria de Fátima, tem a Fátima Lino Coelho, a Maria de Fátima, o Lucas, tem um nome aqui que eu não sei se... O Alexandre Bechara, Fabiana Nogueira Bechari, tem um nome aqui que eu não sei... Juliana Moreira, Sabá Rajad. É isso, gente? Estou falando certo? Minha mãe, Sabá Rajab. Você viu a semelhança, né? O nome difícil não vem com nada, viu, gente? Faz parte aí da família. Eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui também. Acho que foi muito enriquecedor para mim, né? Espero ter podido contribuir aí um pouquinho com todo mundo. Eu acho que sempre essa mensagem, né? Fé, esperança, autoconhecimento, autoconsciência, consciência e autorresponsabilidade. Acho que o que o Daniel falou fecha com chave de ouro, né? A gente precisa crescer, a gente precisa ser gente melhor, para a gente poder formar pessoas melhores, né? A gente precisa aprender a ser adulto, porque a gente é muito infantil, a gente oscila, né? Criança, ferida, adulto. A gente vai se perdendo no meio disso tudo. A gente precisa amadurecer, a gente precisa ser melhor, mais responsável, mais autoconsciente, com escolhas melhores, né? Essa responsabilidade é do humano. Isso nos torna mais humano, porque eu acredito que a gente está num processo, né? A gente não faz nada sozinho, mas se a gente se melhora e a gente tem uma rede, e a gente possa contar, ter uma rede boa de apoio nessa troca, nessa convivência, e dizer que eu estou à disposição, né? Para quem precisar, entre em contato. Se vocês quiserem marcar outros encontros também, fique à vontade, estou aqui à disposição, adorei esse bate-papo, e acho que a gente não pode perder isso, a fé e a esperança. E pensar no que a gente quer ser, né? Porque, na verdade, está na tua mão. É a escolha que você faz todos os dias. Daniel ou Betsy, dá os seus... Eu quero agradecer também, né, por essa conversa tão gostosa. Eu também ficaria por aqui horas e horas para a gente conversar sobre pessoas, o ser humano, futuro. E eu quero deixar para as pessoas, assim, tenham responsabilidade, diferencie responsabilidade de culpa. Culpa foi uma forma que a gente, não sei se os nossos ancestrais, seja lá quem for, inventou, de punir o nosso ego e não nos leva a lugar nenhum. Seja responsável. A responsabilidade te liberta, te dá condições de ação, porque você é responsável, você se torna autônomo. A culpa, ela só te paralisa, ela te machuca, ela te maltrata. Eu não conheço nenhuma pessoa que ficou mais feliz e que é mais feliz porque ela sentiu culpa. Então, eu acho que esse momento equalize sua vida pessoal, sua vida profissional, né, o que os meus colegas brilhantemente falaram. Entenda aquilo que você dá conta, faça o seu melhor, mas respeite os seus limites. Respeite você. Eu acho que o respeito interno, ele gera outros respeitos. Então, eu acho que é o momento de que cada um respeite a si mesmo, para que a gente possa respeitar o todo e levar melhorias para as pessoas. Então, diferencie responsabilidade de culpa. Eu acho que esse momento tem deixado muitas pessoas culpadas, né? Você citou aí alguns professores, e geralmente os professores querem, assim, o brilhantismo, né? E vem ali aquela culpa. Então, assim, seja responsável, não seja culpado. Não vai te levar a lugar nenhum. Muito obrigado a todos, uma boa noite. Foi, assim, delicioso esse bate-papo. Gente,
posso agradecer. Eu também adoro participar desse espaço, porque eu sempre aprendo muito, então dividir aí com o Betsy, a Daphne, com a Iula, só aprendizado. E eu vou terminar falando, o Betsy falou que gosta de escrever, eu também gosto, Betsy. E hoje eu escrevi um texto que eu publiquei, que foi uma inspiração de uma conversa no café da manhã, né? E nessa conversa do café da manhã, eu falei assim, a gente precisa sonhar. E aí eu pensei em Descartes, porque Descartes disse, né? Penso, logo existo. Aí eu disse, não, está errado. Sonho, logo existo. Porque o sonho me dá propósito, o sonho me dá caminho, sonho dá direção, sonho dá fé e esperança. E no sonho eu me torno quem eu sou. Que esse sonho não seja um devaneio, que não seja um sono numa barca furada, mas que seja um sonho que leve além de mim e para a comunidade onde eu estou. Que seja um sonho sonhável, desejável. Obrigado, gente. Ó, fechamos com chave de ouro, ó. Fechamos com a declamação. Gente, muito obrigada, adorei estar com vocês e vou combinar outro. Vocês olham, a gente precisa voltar para fazer essa prosa, porque prosa boa, 4 mineiros batendo papo. Olha, foi bom demais. Adorei estar com vocês. Agradeço todo mundo que participou. Falo para vocês que depois, eu falo isso sempre, né? Que eu vou gravar, vou disponibilizar isso no YouTube e faço as pílulas que a gente brinca. E aí a gente vai compartilhando, que tem frases fantásticas de vocês que a gente precisa replicar. Vamos compartilhar essa conversa com as pessoas que não puderam estar aqui, mas que a gente possa compartilhar e trazer esse aprendizado de vocês para outras pessoas, que a gente está aqui para compartilhar, como vocês falaram. Adorei estar com vocês, obrigada, um beijo e até mais todo mundo.